Voltando aqui, né, na segunda parte do nosso vídeo, acabou que eu não consegui concluir naquele mesmo vídeo. Mas eu estava falando para vocês que, para mim, o principal artigo é aquele que fala que na hora de decidir sobre determinado ato administrativo, deve esse controlador, seja ele o juiz, o Tribunal de Contas, o Ministério Público ou a própria administração revendo seus atos, deve verificar quais as circunstâncias aquele administrador público estava envolvido quando tomou essa decisão. Vou mostrar para vocês um caso que eu acompanhei. Era uma obra pública cujo prazo para encerrar a obra estava terminando. Só que a obra não tinha terminado e o engenheiro então encaminha no penúltimo dia do prazo do contrato, né, faltando 2 dias para vencer o contrato, ele encaminha um grande aditivo para prorrogar por mais um mês a obra, para finalizar ela, e acrescentando alguns itens. Tudo bem, tudo correto. Só tem um problema, ele não fundamentou. Todas as vezes que você pede uma prorrogação de contrato, um aditivo de obra, principalmente, você tem que dizer o porquê que aqueles itens não foram previstos no projeto básico inicialmente, por que a obra não terminou naquele prazo correto. Como ele não fez isso, o parecerista ficou numa saia justa, né? Falando de forma informal. Por que ele ficou nessa saia justa? Se ele fizesse o correto, que era devolver o processo para o engenheiro, para que ele apresentasse a fundamentação, o prazo do contrato ia vencer. 2 dias, um dia e meio, na verdade, não era suficiente para o engenheiro apresentar uma fundamentação tão complexa, porque essa questão de engenharia é muito complexa. E, ao mesmo tempo, se ele aprovasse o aditivo e encaminhasse para o gestor, com parecer favorável ao aditamento, ele estaria incorrendo em uma ilegalidade, porque não se pode prorrogar sem fundamentação. Olha essa justa que o administrador, que o parecerista ficou e, por consequência, o administrador que acolheu ou não o seu parecer, né? O que ele fez? Ele desenhou todos os possíveis cenários naquele parecer dele que poderiam ocorrer naquela obra. Cenário 1. O prazo da obra não foi cumprido por culpa da empresa, sei lá, a empresa, né, foi negligente, enfim. Nesse caso, a empresa ia sofrer várias penalidades administrativas previstas na 8666 e também no próprio contrato, mas o prazo ia ser prorrogado e ela ia ter que terminar a obra, né, às custas dela. Por exemplo, se ela vai ficar mais um mês com os empregados dela lá trabalhando, quem vai pagar? Ela, sem a administração pública ter nenhum ônus por isso, porque a culpa foi dela. Segundo cenário, a culpa foi da administração pública. Por quê? O engenheiro cometeu algum erro, algo desse sentido. Se foi isso, qual seria a consequência? Prorroga seu contrato, responsabiliza o agente público, né, que deu a causa, e a administração pública então vai pagar esse valor diferente da obra. E uma terceira saída, né, que é o quê? Caso fortuito, força maior. A obra não foi concluída por fatores externos, por exemplo, uma chuva muito forte que não era possível ser prevista, alagou a obra e por isso teve que paralisar. Quem vai ser o culpado por isso? Ninguém, né? Então, com essa fundamentação também ia se prorrogar o contrato. Eu estou falando muito rápido, pessoal, mas tudo isso a gente vai ver com calma quando falar de licitações e contratos. Só para vocês entenderem um exemplo de que, às vezes, a realidade é muito difícil para um administrador público. E ele então desenhou que esses 3 cenários seriam os 3 cenários possíveis e falou assim, olha, no parecer dele, como se nota, em todos os 3 casos, a solução é prorroga seu contrato e o que muda é quem vai pagar esse contrato, quem vai pagar os custos a mais que vão ter e se vai haver ou não alguma responsabilização, seja para a empresa, seja para o gestor público. O que ele fez então? Então, olha, considerando que não há tempo hábil para devolver para o engenheiro antes, e considerando que de qualquer forma vai ser prorrogado, ele deu o parecer então para que fosse feita a prorrogação nos termos ditos pelo engenheiro, e uma vez assinado e prorrogado o prazo do contrato, salvado o contrato, né, já dando mais os 30 dias a mais, devolver-se imediatamente para o engenheiro para que ele apresentasse a fundamentação e então o processo voltasse para a assessoria jurídica para analisar a responsabilização, caso houvesse alguma responsabilização, bem como quem iria pagar por esses valores a mais que teve a obra, né? Isso tudo foi feito, o engenheiro apresentou depois a tempo a fundamentação.